Bom, pessoal, nessa nossa aula a gente vai começar a falar um pouco mais sobre ginástica. A gente já teve algumas aulas sobre ginástica. Então, na aula de hoje, a gente vai ter uma fala introdutória sobre o que é a ginástica. A gente vai fazer uma distinção entre os tipos de ginástica que existe, beleza? Então, a gente vai ver essas questões hoje. Ginástica. A ginástica é uma forma de exercícios físicos que é classificada em duas modalidades: as competitivas, onde vai existir a competição, né, como principal objetivo, como as praticadas nas Olimpíadas, que a gente vê bastante, e também as não competitivas, como as praticadas em academias, que tem outras finalidades que não é a competição. Então, basicamente a gente vai dividir os tipos de ginástica em dois grupos: as não competitivas e as competitivas. As competitivas, basicamente, são aquelas que a gente vê na televisão, nas Olimpíadas, onde os atletas eles se preparam para um objetivo específico, que no caso seria competir entre os atletas e assim conseguir alcançar o primeiro lugar. E a gente vai ter as não competitivas, onde os objetivos são outros, que não são a competição. Aí os objetivos das ginásticas não competitivas, eles são diversos, né? Pode ser buscando a melhora das capacidades físicas, a saúde, o bem-estar, até mesmo a própria socialização entre as pessoas. Então aí vai ter uma diversidade de objetivos no tipo de ginástica não competitiva. A ginástica muitas vezes é procurada para quem quer melhorar o corpo, emagrecer ou até mesmo fortalecer os músculos e também melhorar o aperfeiçoamento mental em forma de relaxar a mente. Então, no caso aqui seria algumas das finalidades da ginástica não competitiva: fortalecer os músculos, relaxar a mente, tudo isso as pessoas elas veem na ginástica não competitiva uma forma de obter esses benefícios, beleza? A ginástica desenvolveu-se efetivamente na Grécia Antiga, a partir dos exercícios que os soldados praticavam, incluindo habilidades e também acrobacias. Então, é na Grécia Antiga que a ginástica ela começa a se organizar. Naquela época, todo exercício que as pessoas realizavam, que os gregos realizavam, com a finalidade de treinamento militar, aperfeiçoamento das capacidades físicas para o treinamento militar, todas essas atividades eles davam o nome de ginástica. Então não havia ainda uma distinção bem clara dos tipos de ginástica naquela época. E o objetivo era unicamente o aperfeiçoamento das capacidades físicas para o exercício militar. A gente sabe que a sociedade grega era uma sociedade extremamente guerreira naquela época. Vivia é, conquistando territórios, tentando se defender dos seus inimigos também. E para isso, eles utilizavam os exercícios, que eles davam o nome de ginástica, para conseguir melhorar suas capacidades e assim conseguir vencer os seus adversários. Beleza? Então foi nesse contexto que a ginástica ela começou a se desenvolver de forma efetiva e organizada na Grécia Antiga. A palavra ginástica ela surgiu do grego ginastike, que é a arte de fortificar o corpo e também dar-lhe agilidade. Ela se tornou um esporte olímpico a partir da Grécia, pois os gregos começaram a utilizar nas Olimpíadas de Atenas no ano de 1896, mas só para os homens. Então, esse tipo de treinamento militar, de exercícios que eles davam o nome de ginástica, eles eram restritos ao público masculino. A gente sabe que ao decorrer dos tempos, e até mesmo nos dias de hoje, as mulheres elas ficaram privadas de várias práticas sociais. E os exercícios físicos eram uma dessas práticas sociais onde as mulheres elas no primeiro momento não tiveram contato, não tiveram o direito de estarem praticando. E foi no ano de 1928 que a participação das mulheres foi liberada em Amsterdã. Então aí com o passar dos tempos, mais de quase 100 anos depois, né, as mulheres elas foram autorizadas, vamos colocar assim, a participar também, fazer parte de atividades voltadas para a ginástica nas Olimpíadas, beleza?
Aqui a gente tem um vídeo que vai falar justamente sobre essa transformação da ginástica ao longo do tempo, que eu vou mandar para vocês. Não vou soltar aqui para não ficar muito longo. Como foi citado no começo do texto, a ginástica ela é classificada em duas modalidades, as competitivas e as não competitivas. Dentro das competitivas, a gente vai ter a ginástica acrobática. Essa ginástica acrobática, como é representada aqui pela imagem, ela pode ser feita em dupla, em trio ou em quarteto. É como se fosse uma apresentação de dança, essa ginástica acrobática. A gente vai dedicar uma aula somente para falar desses tipos de ginástica competitivas especificamente. Então vai ter uma aula para explicar cada uma desses tipos de ginásticas competitivas. Mas em um primeiro momento, em uma primeira análise, a gente pode ver que é um tipo de ginástica onde os atletas eles não utilizam aparelhos, né? E que é feita em dupla, ou então em trio e quarteto, e vai ser tipo uma coreografia. A gente vai ver com mais detalhes no decorrer das aulas. A gente também tem a ginástica artística, ela é mais conhecida, né? Ela está presente nas Olimpíadas. E aí, nessa ginástica artística, os atletas eles vão sim estar sempre utilizando os aparelhos para realizar as suas acrobacias, os seus movimentos específicos de cada modalidade, né? A gente vai ter aqui o cavalo com alças, a barra fixa, a barra assimétrica, barras assimétricas, o solo, as argolas, o salto sobre a mesa, barras paralelas e a trave de equilíbrio. Todas essas são provas da ginástica artística, que a gente vai ver também com detalhe em uma outra oportunidade. A gente também tem a ginástica rítmica. Na ginástica rítmica, também é como se fosse uma apresentação de dança ou uma coreografia, melhor dizendo. Porém, na ginástica artística, os atletas eles já vão utilizar alguns implementos, como a bola, a fita, o arco e a massa. Então, esses implementos são próprios da ginástica rítmica, beleza? Também faz parte aí do quadro das ginásticas competitivas. Por fim, a gente vai ter também a ginástica de trampolim, onde basicamente o atleta ele vai estar realizando aí uma série de saltos sobre a cama elástica ou sobre o trampolim. Também é um tipo de ginástica, é uma variação das ginásticas competitivas, beleza? E as não competitivas? Dentro das ginásticas não competitivas, a gente vai ter o contorcionismo. O contorcionismo consiste em exercitar movimentos de flexibilidade, poucos comuns, e geralmente é mais usado em espetáculos de circo. Então, esse contorcionismo ele surge das atividades circenses, ou seja, ele surge em meio ao contexto do circo. Hoje em dia é muito difícil a gente ver um espetáculo de circo. Geralmente só tem mais nas cidades grandes, né? Os circos de cidade pequena, eles meio que acabaram. Porém, no circo, geralmente, via de regra, sempre tem uma apresentação, um número de contorcionismo, onde vai ter uma pessoa que ela vai apresentar aí uma série de movimentos, como a gente pode ver na imagem aqui, que vai exigir dela muita flexibilidade. E essa flexibilidade que essa pessoa reproduz, ela é considerada um tipo de ginástica. A gente viu que a flexibilidade é um dos tipos de capacidades físicas e a ginástica ela tem justamente também essa finalidade de exercitar as capacidades físicas. Então, o contorcionismo ele faz parte dos tipos de ginástica não competitivas. Beleza? Nós temos também a ginástica laboral, que faz parte das não competitivas, geralmente praticada no ambiente de trabalho para funcionários durante o horário de trabalho, para se evitar lesões de esforços repetitivos. Essa ginástica laboral, ela já é uma tendência nas grandes empresas. Então, em ambientes de trabalho, as grandes empresas elas oferecem aos seus funcionários um momento onde eles podem realizar uma atividade física, ou seja, um tipo de ginástica aonde eles vão ter aí a oportunidade de realizar uma série de movimentos que vai ter a intenção de fazer com que eles relaxem e consigam ser mais produtivos no seu trabalho. Beleza? Então, essa é a mentalidade desse tipo de ginástica laboral. Ginástica localizada, também chamada de academia.
São os exercícios feitos em academias que ajudam o condicionamento físico e também a emagrecer, e para alguns também o fortalecimento muscular. Essa ginástica localizada ou de academia é a mais comum no nosso contexto, né? Na nossa sociedade. É aquela atividade, aquele tipo de exercício que é feito em um espaço específico para isso, um espaço específico para exercitar um determinado grupamento muscular com a finalidade não competitiva, com a finalidade apenas de, sei lá, saúde ou então estética, qualquer outro objetivo que não seja competição. Então, quando a pessoa ela se dispõe a ir para esses espaços, para essas academias, realizar essas atividades com uma finalidade não competitiva, também vai se enquadrar aí no tipo de ginástica localizada ou de academia, que é a que a gente vê aí sendo praticada em larga escala na nossa sociedade, onde as pessoas elas têm o objetivo simplesmente de exercitar seu corpo para se sentir bem, para estar socializando com seus conhecidos, melhorando de uma forma geral a sua qualidade de vida. Então esse é o objetivo da ginástica localizada ou de academia. Nós temos também a hidroginástica. A hidroginástica ela melhora a capacidade aeróbica e cardiorrespiratória. E como o nome já diz, é uma ginástica praticada na água. Então essa hidroginástica é um tipo de ginástica onde a pessoa ela vai estar aí em um meio aquático e ela é muito recomendada, inclusive, para pessoas que têm algum problema articular. Por quê? Porque é uma atividade realizada em meio aquático e isso vai fazer com que o impacto nas articulações, o impacto articular, ele seja menor. Então é uma boa alternativa aí para quem sofre com problemas na articulação e queira realizar alguma atividade física. Então essa hidroginástica também está aí dentro do quadro de ginásticas não competitivas. Beleza? Basicamente, a minha proposta na aula de hoje era fazer essa distinção entre as ginásticas não competitivas e as ginásticas competitivas, trazendo também um pouquinho da história da ginástica, para que vocês saibam que ela surgiu na Grécia, né? E foi na Grécia que ela foi começar a se organizar. Antigamente ela tinha uma finalidade mais voltada para o treinamento militar. Hoje em dia a gente já tem um outro objetivo quando a gente vai praticar a ginástica. Já não é mais tanto para um treinamento militar, e sim para a questão da competição, quando a gente fala das ginásticas competitivas, e também com outras finalidades. Quando a gente fala de ginásticas não competitivas, aí o leque de possibilidades vai aumentar. No caso, as ginásticas não competitivas, você vai ter aí vários motivos para estar praticando que não sejam a competição. Então, saúde, qualidade de vida, bem-estar, questão social, são alguns objetivos da ginástica não competitiva no caso. As pessoas elas passam a praticar a ginástica não competitiva com essa finalidade, que não é a competição. Então, eu acredito que tenha ficado claro para vocês essa distinção entre os tipos de ginástica que existem. E aí, como eu falei para vocês, a partir das próximas aulas, a gente vai começar a falar um pouco mais sobre esses tipos de ginásticas competitivos, que esses que estão presentes nas Olimpíadas, beleza? E por hoje a gente fica por aqui. A gente tem aqui uma atividade que vocês já fizeram, então quem já me entregou no WhatsApp, né, no PV, está aí dispensado de fazer essa atividade novamente. E quem não fez, procura fazer a partir das explicações da aula de hoje, que eu acredito que vai ficar bem claro aí para vocês conseguirem responder essa atividade, beleza? Então por hoje era só, pessoal. Até a próxima. Valeu!